Dexa eu te fazer uma pergunta simples, você já sentiu aquele frio na espinha que não passa? Sabe aquela sensação de que tem algo te observando de algum canto escuro, mas quando você vira, não tem nada lá? Pois é, esse é exatamente o sentimento que Alien, Romulus vai instalar dentro da sua cabeça e garanto que ele não vai embora tão cedo. Em 2024, depois de anos de franquia indo e vindo entre o incrível e o decepcionante, a 20th Century Studios fez uma aposta arriscada, colocou nas mãos de Fede Alvarez, o cara que ressuscitou a franquia Evil Dead e nos deu Don Breed, a missão de devolver o terror de verdade ao universo Alien. É cara que missão ele cumpriu. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa análise, olha, vai ser uma análise completa, detalhada, daquelas que você guarda para reassistir depois. Deixa eu contextualizar uma coisa para você, porque Alien, Romulus importa tanto. Não só para fãs da franquia, mas para qualquer pessoa que gosta de cinema de verdade. O peso de carregar legado, quando falamos em Alien, estamos falando de dos maiores legados do cinema de ficção científica e terror. Estamos falando de 1979, Ridley Scott, Sigourney Weaver, H.R. Giger criando uma criatura que parecia saída diretamente de pesadelo coletivo da humanidade. O xenomorfo não era só monstro, era símbolo. Símbolo de invasão, de violação do corpo, de que a natureza pode criar coisas que simplesmente não deveriam existir. Durante décadas, a franquia tentou repetir aquela magia, com resultados variados. Aliens, de 1986, foi dos raros casos em que uma sequência superou original. James Cameron transformou o terror claustrofóbico de Ridley em filme de assaio intenso e ainda assim assustador. Uma obra-prima por direito próprio. Depois disso, bem, as coisas ficaram complicadas. Alien 3 tem seus admiradores fervorosos, David Fincher dirigindo, atmosfera densa, uma proposta corajosa, mas foi trama de produção que deixou marcas visíveis. Alien Resurrection é aquele tipo de filme que você ama ou odeia, com pouca margem para meio termo. Esses filmes são fascinantes de analisar, mas dividem opiniões como poucos. Enquanto parte do público adorou a profundidade temática, outra parte ficou impaciente querendo saber onde estava o terror de antes. E aí chegamos em 2024 com Sam Alien, Romulus carregando todo esse peso histórico nas costas. A pergunta que todo mundo se fazia era inevitável: como você faz filme Alien em 2024 que seja ao mesmo tempo fiel às raízes e relevante para uma nova geração? Fede Alvarez e escolha certa no momento certo quando o nome de Fede Alvarez foi anunciado como diretor. A reação foi, digamos, animada. E faz todo sentido porque esse cara uruguaio começou a chamar a atenção do mundo como curta-metragem de ficção científica que ele mesmo financiou e que viralizou no YouTube em 2009. E 20th Century Studios notou o talento ali e o chamou para dirigir o remake de Evil Dead em 2013. O resultado foi dos remakes de terror mais respeitados da história recente do gênero, sangrento, intenso e com personalidade própria, ao invés de simplesmente copiar original de Sam Raimi. Depois disso, Don Breed em 2016 confirmou que todo mundo suspeitava. Alvarez tinha domínio excepcional de tenso espacial, câmera e ritmo narrativo. Ele sabe como usar o espaço de cormodo, de corredor, de quarto escuro, para criar aquele desconforto crescente que não te deixa respirar. Quando você assiste a Don Breed, você literalmente sente o arsando. Essas características: maestria em criar terror em espaços fechados, ritmo preciso, câmera que colabora como susto a eu em vez de competir com ele são exatamente o que a franquia Alien precisava em 2024. Não era nome aleatório, era a escolha cirúrgica certa. E o que Alvarez fez com essa oportunidade, bom, é exatamente isso que vamos destrincar ao longo de ser roteiro inteiro. O conceito por trás de Romulus, uma das primeiras perguntas quando o projeto foi anunciado foi, onde esse filme se encaixa na linha do tempo. E aqui está dos aspectos mais inteligentes de Alien. Romulus ele se posiciona cronologicamente entre o Alien de 1979 e o Aliens de 1986. Por que isso importa? Porque esse espaço temporal era praticamente virgem. Era uma lacuna enorme que existia na mitologia da franquia,
um período em que Wayland Yutani Corporation continuava suas obras e ses obscuras pelo espaço, enquanto Ellen Ripley dormia em criosono a bordo do Narcissus depois dos eventos da Nostromo. Ao situar a história nesse intervalo, Álvarez ganhou uma liberdade enorme e ele não precisava servir a os acontecimentos dos filmes posteriores de forma direta. Podia criar personagens novos, uma situação nova, uma ameaça nova, mas com toda a estética e o clima do universo original intacto. Sem os androides de Prometheus, sem a mitologia dos engenheiros, sem o peso de explicar origins. O terror fundamental, humanos vulneráveis, espaço infinito e hostil, e criaturas que não deveriam existir. E estaca espacial do filme divida em dois módulos chamados Romulus e Remo. Tem esse visual desgastado, industrial, suado que remetia ao design de Ron Kobe HR, Giger para o original de 79, delas com displays verdes, metal enferrujado, corredores estreitos. Não ir a estética por estética. Ir a uma declaração de intenção. Estamos de volta ao terror original. Porque esse filme chega num momento perfeito. Tem uma coisa que é importante falar sobre o contexto de lançamento de Alien, Romulus, porque ele não existe no vácuo. 2024 foi um ano de muita discussão sobre o estado do cinema de blockbuster. Com o domínio absoluto das histórias de super-heróis começando a mostrar sinais de fadiga no público, havia um apetite crescente por algo diferente, por experiências mais viscerais, mais originais, no caso de franquias, por um retorno ao que tornava essas franquias grandes em primeiro lugar. Alien, Romulus chegou no agosto de 2024 que precisava de um hit de verdade, e o filme entregou. 42.000 reais no fim de semana de abertura nos Estados Unidos. Mas mais do que os números, que são impressionantes por si só, o que chamou a atenção foi a reação do público e da crítica. As pessoas saíam das CCs com aquele olhar de quem acabou de ser sacudido de verdade. Falavam de cenas específicas com aquela intensidade de quem mal conseguia processar o que tinha visto. Quando um filme de terror consegue isso, quando as pessoas precisam falar sobre ele imediatamente depois, quando as cenas ficam grudadas na memória por dias, é porque ele tocou em algo real, algo que vai além do susto do momento. Alien, Romulus consegue isso. E ao longo dessa análise, você vai entender exatamente como e porquê. Hoje vamos cobrir nessa análise se o roteiro vai ser uma jornada completa. Vamos passar por cada camada do filme com a atenção que ele merece. Vamos falar sobre o elenco, e particularmente sobre Kylie Spaini, que claramente foi escolhida para carregar esse filme nas costas e que faz um trabalho extraordinário. Vamos falar sobre David Johnson num papel que exige uma dualidade complexa. Vamos discutir o conjunto todo, porque um filme de terror funciona ou não funciona como conjunto. Vamos entrar na direção de Álvarez com detalhes nas escolhas de câmera, no uso do som, na construção de tensão cena a cena. E se é um diretor que pensa visualmente de uma forma muito específica, e entender como ele trabalha ajuda a apreciar o filme num nível completamente diferente. Vamos falar sobre a produção, sobre como esse filme foi feito com um orçamento de 80.000 universo em que blockbusters frequentemente custam total 300.000 reais. E como essa restrição, paradoxalmente, pode ter sido uma das maiores forças do projeto. Vamos discutir os aspectos técnicos, os efeitos visuais que foram nomeados ao Oscar, o design de produção, e fotografia, e trilha sonora. Vamos falar sobre os bastidores e as curiosidades que você talvez não saiba. E no final, vamos colocar Alien, Romulus no seu devido lugar na história da franquia e do cinema de ficção científica, porque esse filme merece esse lugar. Então bora, apaga a luz, fecha a porta e vem comigo. O terror está esperando, certo? Agora que você já sabe por que esse filme existe porque ele importa. Vamos colocar tudo no seu contexto de verdade. Vamos falar sobre o que é Alien, Romulus de onde ele veio, e o que o diferencia dos outros filmes da franquia antes mesmo de você colocar o play. Sétimo da série, mas não parece. Alien, Romulus é o sétimo filme da franquia Alien. Sétimo. Quando você ouve esse número, talvez venha aquela sensação de fadiga. Essa ideia de que uma franquia que chegou no sétimo filme provavelmente esgotou suas ideias há pelo menos 4 episódios atrás. É uma suspeita legítima.
Aconteceu com muitas franquias antes, mas aqui está o que torna Romulus diferente. Ele não parece um sétimo filme, ele parece um primeiro filme de um novo capítulo. Isso não, e coincidência. Álvarez e seu coroterista Rodosay Agües, que trabalharão juntos em praticamente todos os projetos do diretor, fizeram uma escolha deliberada de criar uma história que funcionasse independentemente. Boshi, Mayu precisa ter assistido Prometheus, não precisa ter assistido Alien, Covenant, não precisa nem ter assistido o Alien Original. Embora, claro, essa experiência enriqueça tudo. O filme se apresenta de forma completa, para quem nunca viu nada da franquia. Enquanto ao mesmo tempo oferece camadas de referências que deixamos faz de longa data absolutamente extasiados. Isso é uma habilidade rara num filme de franquia estabelecida. E merece reconhecimento. A sinopse sem estragar nada. O ano é 2142. A história começa numa colônia de mineração chamada Jackson Star no planeta LV-14, um lugar perpetuamente escuro, sufocante, o tipo de ambiente que te lembra que a humanidade, por mais avançada tecnologicamente, ainda é capaz de criar condições de trabalho absolutamente medievais. No Siren, Karadine é uma jovem mineradora órfã que descobre que é Wayland, Yutani Corporation, a grande vila corporativa de todo o universo. Alien forçou uma extensão no seu contrato de trabalho, sem saída aparente, e la se junta a um grupo de 5 pessoas, incluindo seu irmão adotivo. Andy, um androide reconfigurado pelo pai dela para executar um plano ousado, invadir uma estação espacial abandonada chamada Renaissance, roubar equipamento de criostase e fugir para um planeta chamado Ivaga 3, um lugar que dizem não tem nada a ver com a Island Yutani. O problema é a estação Renaissance não está tão abandonada quanto parece, e o que eles encontram lá dentro vai mudar tudo. Olha, eu deliberadamente não vou entrar em mente na sua parte. Vamos fazer isso nas sessões de análise de enredo, onde a conversa fica mais aprofundada. Por enquanto, o que importa entender é o setup de Alien. Romulus elegantemente simples. Um grupo de jovens desesperados, uma missão de risco alto, e um lugar que não deveriam ter entrado. É um setup clássico de terror. Mas a execução é o que eleva tudo. O elenco jovens mas nada amadores, uma das apostas mais usadas de Alien, Romulus foi montar um elenco majoritariamente jovem misteriamente em bilheteria por nome. Nenhum Tom Cruise, nenhum Dwayne Johnson, apenas atores em fase de ascenso ou relativamente desconhecidos do grande público. E funcionou de forma extraordinária. Kylie Spenny como Rain, Karadine e ancora emociona de tudo. Spenny tinha acabado de impressionar o mundo em Priscilla, de Sofia Coppola, e em Civil War 2024. Mas Alien, Romulus é outro ni 24. Mas Alien, Romulus é outro nível completamente diferente. E la carrega o filme como uma determinação tranquila que lembra, sem copiar, a Ripley de Sigourney Weaver. E crítica especializada não economizou elogios ou Rotten Tomatoes destacou especificamente sua formidável lead performance no consenso oficial. David Johnson como Andy é o outro pilar do filme. E o trabalho dele é talvez ainda mais tecnicamente exigente que o de Spenny, porque interpretar um androide de forma convincente, especialmente num universo onde os androides Alien tem uma tradição riquíssima, de Ash a Bishop, requer uma precisão muito específica. Johnson navega entre o mecânico e o emocional de um jeito que te prende. Os críticos que gostarão do filme quase unanimemente destacaram-le como um dos pontos mais altos. Archie Renault como Tyler, Isabella Merced como Kay, Spike Fern como Bjorn e Aileen Wu como Navarro completam o grupo. Álvarez investiu tempo em dar a cada deles alguma substância antes de jogá-los na escuridão. O contexto de produção há uma curiosidade fascinante sobre como Alien. Romulus começou, o filme foi originalmente pensado como um lançamento exclusivo para o Hulu isso mesmo. Um filme Alien, uma das franquias mais veneradas da história do cinema de ficção científica, ia estrear direto num serviço de streaming, a decisão foi revertida antes das filmagens começarem e o filme foi para as salas de cinema. E que diferença isso fez? A experiência de ver Alien, Romulus numa tela grande, com som Dolby ou IMAX, é completamente diferente de assistir num laptop ou televisão doméstica. Não porque o filme seja só barulho e explosão,
mas porque Álvarez construyó secuencias que dependen da escuridad o da sala, do som que envolve-se de todos os lados, do silêncio que precede o susto. O filme arrecadou 40.000 vezes apenas em IMAX globalmente, tornando-se o filme de terror com maior arrecadação no formato até então. Esse número de estudos sobre como o público recebeu a experiência de sala, onde foi filmado e como. Os filmagens aconteceram em Budapeste, Hungria, de março a julho de 2020. Essa escolha de locação não é por acaso. A Hungria se tornou, nos últimos anos, centro de produção cinematográfica europeia, com infraestrutura técnica de alto nível e custos de produção competitivos do mas o detalhe mais interessante sobre. Eslocase que a colônia de mineração de Jackson foi filmada numa usina de energia elétrica em funcionamento. Não set construído que imitava uma usina. Uma usina real em operação, esse tipo de decisão é o que separa cineastas que pensam visualmente dos que simplesmente executam roteiros. Quando você filma num ambiente industrial real, você capta texturas, sujeiras, escalas e atmosferas que nenhum cenógrafo consegue replicar perfeitamente em estúdio. O resultado na tela é uma autenticidade visceral que o espectador sente mesmo sem saber de onde vem. O designer de produção Naaman Marshall trabalhou como objetivo explícito de honrar a estética dos dois primeiros filmes da franquia. Sica o Romulus da Estaco Renaissance foi projetada para lembrar o design do Alien original de 1979, com displays verdes, metal industrial, corredores estreitos, enquanto Secauremos tinha uma estética mais avançada, inspirada no Aliens de James Cameron. Dois mundos visuais distintos dentro do mesmo espaço físico. Detalhe que as faz percebem imediatamente e que os novatos simplesmente sentem como 42 e o orçamento como força criativa $80.000. Para blockbuster de verão em 2024, isso é orçamento modesto. Filmes de super-heróis da Marvel e DC frequentemente custam 3 a 4 vezes mais. Até filmes de menor escala às vezes ultrapassam $100.000 facilmente. Mas $80.000 para Alien, Romulus foi suficiente e pode sido, paradoxalmente, uma das melhores coisas que aconteceu como filme. Quando você tem dinheiro ilimitado e tenta só de resolver problemas criativos com CGI é enorme. Por que construir set complicado quando você pode criar tudo em computador? Por que trabalhar com animatrônicas complexas quando modelo digital é mais fácil de controlar? Os atores regem a elas porque elas estão lá ocupando espaço, criando sombras reais, gerando perigo tangível para a cena. Isso cria tipo de performance diferente. Quando Kylie Spaine corre de xenomorfo, ela não está reagindo a uma bola verde num fundo de chroma key. Ela está respondendo a algo que tem peso e presença física no ambiente ao redor dela. Escolha do período temporal já mencione isso brevemente, mas vale aprofundar aqui, situar a história entre. Alien 1979 e Aliens The Hunter 1986 foi uma das decisões mais inteligentes do roteiro. Do ponto de vista narrativo, isso significa, a corporação sabe que a criatura existe. Afinal, recuperou o xenomorfo que destruiu a Nostromo, mas ainda não domina a ameaça. Esse estado de conhecimento parcial cria uma assimetria de poder assustadora, e corporação é poderosa demais para os protagonistas resistirem, mas os xenomorfos são poderosos demais para a corporação controlar, os personagens ficam presos entre dois tipos de predador, o institucional e o biológico. É uma posição narrativa muito rica, Varesa explorou com inteligência, agora a gente vai fundo. A partir daqui, tem spoilers. Se você ainda não assistiu Alien, Romulus quer preservar a experiência. Vai lá, assiste e volta aqui. Prometo que o roteiro vai estar te esperando. Para quem ficou, vamos destrincar o enredo com a atenção que ele merece. O mundo que o filme constrói, antes de qualquer susto, antes do primeiro facehugger, Alien, Romulus faz algo que filmes de terror muitas vezes negligenciam. Ele constrói mundo que você consegue sentir. Jackson Star é colônia de mineração onde tudo começa. Não é o tipo de planeta futurista e reluzente que Hollywood frequentemente usa para ambientar histórias de ficção científica.
É o oposto disso. É um lugar de trabalho exaustivo, perpétua escuridão. O planeta nunca vê luz solar, o que já, por si só, é uma ideia perturbadora. É uma hierarquia corporativa que esmaga qualquer sonho de mobilidade social. Rain Carradine, nossa protagonista, é uma mineradora que perdoou os PSE que descobriu que a Weyland Yutani estendo seu contrato de trabalho compulsoriamente. Não é uma heroína de ação no sentido tradicional. Ela é alguém que foi roubada de sua liberdade por um sistema maior e mais poderoso do que ela e que decide que vai fazer algo a respeito mesmo que o algo seja extremamente perigoso. Esse setup importa por uma razão simples. Ela estabelece que a ameaça nesse universo não começa com as xenomorfos. Começa com a Weyland Yutani. A corporação é o primeiro monstro. Os aliens são apenas o segundo. O grupo e suas dinâmicas. O grupo que acompanharem nessa missão é composto por 6 pessoas. Elvares foi cuidadoso em dar a cada uma delas uma relação específica com as outras e como risco que está prestes a enfrentar. Tyler Harrison é o ex-namorado de Rain, alguém com quem ela tem uma história emocional não resolvida. Que Harrison é irmã mais nova de Tyler, que está grávida, de tal que vai ganhar importância enorme ao longo do filme. Bjorn é primo de Tyler e que carrega um odio profundo por androides, resultado de um trauma pessoal. Navarro é piloto do grupo, irmã adotiva de Bjorn. Em Tayo tem Andy é um androide reconfigurado pelo pai falecido de Rain para ser seu companheiro e protetor. A relação entre Rain e Andy é o coração emocional do filme. É uma das mais bem desenvolvidas em qualquer entrada da franquia Alien. A ideia de 3 pares de irmãos, alguns de sangue, outros de escola, e centra na construção dramática do roteiro. Alvarez diz explicitamente que o filme foi concebido em torno de 3 duplas. Isso cria simetrias temáticas interessantes. O que faz, por quem considera família, até onde vai a lealdade. E quando o sistema em que Voki existe tenta te separar de quem Voki ama, o que Voki é capaz de fazer, os sistemas de segurança estão em modo mínimo. Parece seguro. Alvarez conhece o idioma visual do terror claustrofóbico o suficiente para saber que a sensação de segurança falsa é tão importante quanto o susto em si. Voshi precisa relaxar um pouco para que o impacto seguinte seja maior. Então ele dá a ver que esses momentos de calma aparente de exploração quase contemplativa do espaço antes de virar a mesa, o que muda tudo é quando Tyler e Bjorn tentam recuperar combustível para os sistemas de criostase e acidentalmente ativam um bloqueio de segurança e liberam dezenas de facehugers doutoria. Essa sequência é uma das mais visceralmente perturbadoras do filme. Os facehuggers nesta versão são mais rápidos e fluidos do que em qualquer outra entrada da franquia. Uma decisão deliberada da equipe de efeitos visuais para superar as limitações das versões animatrônicas e tornar a cena mais intensa. O resultado é algo que parece vivo de um jeito novo. Não o movimento mecânico das versões originais, algo mais orgânico, mais impulsivo, mais assustador do país. O problema com Andy para recuperar o controle da situação. Rain toma uma decisão desesperada e la instala no sistema de Andy um chip de controle tirado de outro androide danificado na estação. Um científico chamado Rook. Esse chip aumenta as permissões de acesso de segurança de Andy, o que permite ao grupo se mover pela estação. Mas tem um custo. O chip muda a lealdade de Andy. Em vez de estar programado para proteger Rain, ele passa a obedecer a Weyland Yutani. Ela tem peso emocional real. Assim é que Andy começa a agir de acordo com os interesses da corporação, guiando o grupo como uma fresa calculada que não é dele e desconfortável de assistir de um jeito muito específico. David Johnson joga com isso magnificamente. Você vê Andy funcionando, sendo tecnicamente útil enquanto algo de essencial na relação dele com Rain foi apagado. É como olhar para alguém que você conhece bem e perceber que eles mudaram de um jeito que você não consegue enumerar. Porque o passado da Nostromo quando Rain reativa o android, porque que fisicamente se parece com Ash, o android vilão do Alien original, por causa de uma headscan do ator Ian Holm realizada durante as filmagens de O Senhor dos Anéis.
A história desses dois filmes se conecta de jeito que faz entender imediatamente o que está acontecendo. Rook revela que esta Renaissance estava realizando experimentos como xenomorfo recuperado dos destroços da Nostromo. Os cientistas da Weyland e Yutani estavam tentando fazer engenharia reversa dos facehuggers, entender sua biologia e replicar suas propriedades. O objetivo maior, desenvolver fluido chamado Z. A corporação queria criar seres humanos geneticamente perfeitos, capazes de sobreviver no espaço. O que aconteceu, claro, foi o que sempre acontece quando a humanidade tenta controlar algo que não deveria. O xenomorfo escapou e massacrou a maior parte da tripulação. Os sobreviventes morrerão quando o sangue ácido da criatura derreteto, o que escudo moduloremos, causando descompressão explosiva. E agora o grupo de Rain está exatamente no meio desse cenário de destruição, com xenomorfos ainda ativos na estação. A morte de Navarro é o chest burster antes que o grupo consiga avaliar completamente. A situação, Navarro é infectada por facehugger durante o caos inicial da liberação das criaturas. E aqui o filme entra num território que vai se tornar central para o terceiro ato. A cena do chestburster, a criatura nascendo do peito de Navarro, é mostrada de uma forma diferente do que vimos nos filmes anteriores. Álvarez usa uma imagem mem de raio X para mostrar o processo de dentro para fora, revelando a criatura se desenvolvendo na cavidade torácica antes do nascimento. E uma sequência tecnicamente impressionante e, sobretudo, profundamente perturbadora, de jeito que transcende o susto físico. Joren, desespero, tenta escapar com Navarro, e que no jalar, Corbelan e vi, mas a criatura que sai de Navarro cresce com uma velocidade perturbadora, e Bjorna atinge como bastão de choque, só para ser morto pelo sangue, ácido que escorre da ferida, que consegue escapar para o interior da estaca. A morte de Bjorn é uma das mais impactantes do filme, não pelo espetáculo visual, mas pela ironia trágica dela. Ele morreu tentando proteger que mamava, e foi a própria tentativa de defesa que o matou. Não houve erro humano claro, não houve estupidez de personagem. Foi puro azar cruel num universo indiferente. A armadilha é a perda de Tyler, como a estação em colapso progressivo, acelerada pela colisão do Corbelan nos hangares. Rain e Tyler tentam resgatar Kay, que está sendo perseguida pelo xenomorfo crescido. Andy anda sob influência do chip de Weyland. Yutani recusa-se a abrir a porta entre eles e Kay, calculando friamente que a criatura pode estar usando Kay como isca. A cena é insuportavelmente tensa. Rain e Tyler assistem impotentes enquanto o xenomorfo captura Kay. Andy foi funcionalmente correto na sua avaliação. Expor Rain e Tyler teria sido suicídio, mas o custo emocional dessa correção é enorme. Tyler morre pouco depois, se sacrificando para proteger Rain durante ataque de múltiplos xenomorfos e facehuggers. É uma morte que pesa. Não porque seja inesperada. Em filmes de terror, especialmente nessa franquia, você aprende a não se apegar, mas porque Tyler foi construído ao longo do filme como alguém genuinamente bom, alguém que amava a Irma, que amava Rain, e que no momento decisivo escolheu o sacrifício sem hesitação. Num gênero que às vezes trivializa a morte de personagens como mero serviço para a trama, a morte de Tyler importa. O resgate de que é a virada crucial. Rain, sozinha agora, consegue chegar a hijo dos xenomorfos e resgatar que, gravemente ferida mas viva. Andy, sob instrução de Rook, dá a que uma ampola do fluido Z01 para curar seus ferimentos. E aqui o roteiro planta uma semente que vai explodir, literalmente no terceiro ato. Com xenomorfos e facehuggers os cercando por todos os lados, Rain tem insight desesperado. Ela desativa a gravidade da estaca. Num ambiente de gravidade zero, o sangue ácido dos xenomorfos flutua em vez de querer corroer o casco. Isso permite que ela os elimine com rifles sem risco de descompressão do tuare e momento de inteligência narrativa. Uma solução que usa as regras do próprio universo estabelecido de forma criativa. Não é uma arma milagrosa tirada do nada. É a protagonista usando o que ela sabe sobre uma vantagem onde não havia nenhuma. Quando a gravidade se reativa, Rain enfrenta o xenomorfo nascido de Navarro. Andy intervém, porque Rain, antes do confronto final, restaurou sua programação original e destrói a criatura. Os dois escapam para o Corbelan.
e for enquanto a renaissance destruída pelos anéis de Levi Forwanden, ficamos no momento em que Rain e Andy escapam da renaissance, enquanto esta só desmorona ao redor de leis. Mas o filme anda não acabou. E o terceiro ato de Alien, Romulus vai te lembrar como uma intensidade brutal, que Fede Álvarez guarda seus melhores cartuchos para o final. A calmaria que não é calmaria, quando Rain que conseguem subir a bordo Corbella Nefi e se distanciar da estação destruída, há breve momento de alívio. E então percebe que ainda tem uns 20 minutos de filme. Esse instinto de que ainda falta alguma coisa é cultivado deliberadamente por Álvarez. O catalisador do terceiro ato está dentro do próprio grupo que, ferida e desesperada, usa a ampola de Z01 que Andy lhe dê mais cedo. O fluido que a corporação desenvolveu a partir dos facehugers, projetado para reescrever DNA humano, é nela de forma imediata, dorico e Z01 faz, a que o roteiro entra, num território que divide opiniões entre os fãs, e vale a pena discutir isso com honestidade. O Z01 não cura que de forma simples. Ele a transforma. E o que nasce não é humano do tati e lógica interna está estabelecida, Z01 foi derivado dos facehuggers, criaturas cujo ciclo reprodutivo se conecta ao DNA do hospedeiro. Quando entra em contato com uma mulher grávida, o fluido mistura as propriedades biológicas dos xenomorfos como feto em desenvolvimento. O resultado é algo que o filme chama de Offspring, uma criatura que é simultaneamente humana e xenomorfo, uma versão do alien que bipedaliza, tem traços físicos inconfundivelmente alienígenas, mas mantém escala e postura próximas ao humano. É uma ideia usada, e é exatamente aqui que as opiniões se dividem. O debate sobre o Offspring parte dos fãs. Adoro o Offspring como evolução lógica da mitologia e a ideia de que o Z01 é o misturar DNA humano e xenomorfo de forma diferente do ciclo tradicional dos facehuggers produziria algo novo e ainda mais ameaçador. Uma criatura que herda a inteligência predatória dos xenomorfos mas com mobilidade bipede a escala humana. É narrativamente coerente com o que a franquia sempre explora o potencial de engenharia biológica. A outra parte dos fãs sentiu que o Offspring era passo longo demais, que o clímax do filme deveria ser sobre o xenomorfo clássico e que introduzir essa nova criatura diluía o impacto do monstro original. Álvarez defendeu e escolha numa série de entrevistas, argumentando que a franquia Alien sempre foi sobre evolução, sobre criaturas se adaptando, mutando, surpreendendo. O Offspring não é uma substituição do xenomorfo, é mais estágio numa biologia que ainda estamos explorando e, pessoalmente, a lógica narrativa funciona. E execution visual funciona. O Offspring é genuinamente perturbador de formas que o xenomorfo clássico, por mais icônico que seja, não consegue ser porque ele é familiar o suficiente para ser reconhecível, mas diferente o suficiente para ser profundamente incômodo. É o princípio do uncanny valley aplicado ao terror biológico. A cena do parto é a cena em que dá à luz. Offspring é o momento mais brutal visualmente de todo o filme. É filmada sem cortes rápidos ou edição frenética para esconder o que está acontecendo. Álvarez afirma como uma câmera estável que é clínica, que força o espectador a horror. Essa escolha é deliberada. A franquia Alien sempre foi sobre violência ao corpo, sobre invasão e transformação do físico, humano como fonte primária de terror. A cena do parto de Alien, Romulus é a expressão mais extrema dessa tradição. No filme, nascimento que deveria ser milagre transformado em algo que Boque não consegue tirar da cabeça. Não há talvez para suas reações enquanto a câmera fica no acontecimento. As duas atrizes precisavam estar ali reagindo a que estavam vendo e ambas entregaram performances que tornaram a cena ainda mais pesada. Rain vs. o Offspring, o confronto final com que morta e ande gravemente danificado depois de tentar proteger Rain. A protagonista enfrenta o Offspring sozinha no interior do Corbella Nefi, espaço ainda mais apertado que os corredores da Renaissance. O que se segue é uma sequência de perseguição e confronto que usa cada centímetro do ambiente disponível. Álvarez foi criado cinematograficamente num cinema de espaços fechados. Don't Breathe é essencialmente thriller de único ambiente
E qui ele aplica tudo que aprendo nesse gênero. Doto e offspring é mais rápida que xenomorfo adulto e tem a capacidade de se mover verticalmente com uma agilidade desconcertante. Mas ela é também mais nova, não tem a experiência predatória acumulada das criaturas adultas. Rain usa isso, ela engana, a guia para uma câmara específica da nave, e expia o vácuo do espaço através da escotilha de emergência. E Jason, a criatura sendo sugada para fora da nave é eco direto do clímax do Alien original, onde Ripley expulsa o xenomorfo da Narcissus da mesma forma. Álvarez declaró abertamente que quería esa referencia, no como copia, mas como homenagem consciente, filho do cinema, reconhecendo o que o tornou possível, doto o epílogo é o que ele deixa aberto depois do confronto final, Rain Andy agora, reconfigurado para sua personalidade original, mas fisicamente destruído, ele perdeu boa parte de sua corporal, de sua estrutura corporal, derivando por Bellany. Andy sobreviveu, mas de forma precária. Rain está exausta, mas viva. E então a cena final mostra algo inquietante. Andy detecta que Rain tem Z01 no sistema dela, uma quantidade mínima transmitida por contato durante a batalha como offspring. O que isso significa para ela biologicamente ainda não está claro. Não é cliffhanger gratuito de prepare, separa e sequência? É questionamento que vai direto ao coração temático do filme? Quando você sobrevive algo assim, ou que ficou para trás? Ou que foi modificado em você que você ainda não consegue ver? É final que honra, é tradica da franquia, onde sobreviver não significa ser ileso, onde a vitória sempre tem custo que o vencedor vai carregar muito tempo depois do crédito final. A estrutura narrativa do roteiro, analisa vale a pena dar passo atrás e olhar para a arquitetura de Alien, Romulus como todo. Álvarez e Sayagüez construíram script de 3 atos muito claros. O primeiro ato, na colônia de Jackson Star é chegada à Renaissance e praticamente livre de acao de terror, ele é pro world building e estabelecimento de personagens. Você conhece Rain, ande o grupo, a dinâmica deles, o que está em jogo. O segundo ato é o caos, a descoberta dos xenomorfos, a liberação dos facehuggers, as mortes, a transformação de Andy. O terceiro ato muda de registro, não é mais sobre sobreviver ao caos. É sobre Rain, sozinha, num espaço mínimo, contra uma criatura que não existia antes desse filme. É o mais pessoal e intimista dos três atos e o mais assustador. O terror vai ficando cada vez mais próximo até não haver mais distância alguma entre a câmera, a personagem e o monstro. O que o roteiro de sobre-humano ha uma leitura temática de Alien, Romulus que vai além do terror de superfície, e ela está na forma como o roteiro posiciona seus vilões. O maior vilão do filme não é o xenomorfo, é o Elan Yutani, a corporação que forçou Rain para contrato de trabalho sem saída, que construiu a Renaissance para realizar experimentos com uma criatura que massacrou humanos, que programou Andy para obedecer a ela no momento mais vulnerável de Rain. Os xenomorfos são brutais, mas são brutais da forma que a natureza é brutal, sem malícia, sem cálculo, sem estratégia, além do instinto predatório. Álvarez disse que queria que o filme capturasse algo da angústia geracional contemporânea, essa sensação de que sistemas maiores te controlam sem que você consiga nem ver exatamente onde estão as correntes. Rain não é só uma heroína de ficção científica. Ela é qualquer pessoa que já se sentiu presa num sistema que não se importa se ela vive ou morre e tua. Agora a gente vai fazer o que todo bom roteiro de análise de filme precisa fazer em algum momento, parar o relógio, desacelerar e olhar de perto para as pessoas que habitam essa história. Porque Alien, Romulus tem personagens que merecem esse olhar. Rain Carradine, a heroína que não pediu para ser heroína deixa-o começar como uma afirmação que pode parecer polêmica, mas que acredito profundamente. Rain Carradine é uma das protagonistas mais bem escritas de toda a franquia Alien, incluindo Ripley. Calma. Não estou dizendo que Rain é melhor que Ripley. Sigourney Weaver criou algo tão fundamental para o gênero que a comparação é quase injusta. Mas Rain é diferente de Play de formas que dizem muito sobre o que os filmes de terror de heroína evoluirão ou não evoluirão.
Nos 45 anos que separamos dois, Ripley foi construída como uma personagem que descobre a sua força ao longo da narrativa. Quando encontramos Ellen Ripley pela primeira vez, ela é competente, disciplinada, mas não excepcional. Ela se torna a última sobrevivente por uma combinação de inteligência, determinação, e algo que só pode ser descrito como força de vontade absoluta diante do impossível. Já tem sobre os ombros a responsabilidade de cuidar de Andy, que é simultaneamente filho, irmão e último vínculo que ela tem como pai. O filme não a quebra para depois. Há uma exaustão genuína na forma como ela se move pela estaca, não o tipo de exaustão performática que atores às vezes exibem em filmes de ação, mas algo mais quieto, mais persistente, como alguém que está há muito tempo empurrando pedras moro acima e que vai continuar empurrando não porque gosta, mas porque não há outra opção. Os momentos decisivos de Rain, o que transforma. Rain de personagem bem escrita para personagem verdadeiramente memorável e forma, como o roteiro. Spine navegam seus momentos de decisão moral, e decisão de instalar o chip de Weyland. Yutani Andy é o mais devastador desses momentos. Ela não está num estado de pânico que a impede pensar. Ela calcula, pondera e escolhe. E o que ela escolhe é, em termos práticos, a única opção disponível para sobreviver. Mas o custo pessoal é imenso. Você Spine processar isso numa fração de segundo antes de inserir o chip. Não é uma cena de grandes emoções externas. É um micro-momento de luto que ela carrega de forma internalizada, e que você ver nos olhos dela sem que ela precise dizer uma palavra. Da mesma forma, a decisão de ejetar o offspring no final, ela consegue que essa criatura há menos de 20 minutos, mas ao mesmo tempo, é aqui que o roteiro fica sombriamente inteligente. Ela sabe que essa criatura saiu de quê? De algo em que ela considerava parte do seu grupo. Eliminar o offspring não é só matar um monstro. É terminar algo que começou com a morte de uma pessoa que ela não consegue salvar. Spine joga com isso. O alívio após a ejeção não é puro. Há algo ali que não é simplesmente vitória. A chemalianeira. A traição em forma de máquina. O membro da tripulação é que soria enquanto te destruía, por ordem da corporação. Bishop Emaliens libertou e show, sendo a encarnação da lealdade e do sacrifício voluntário. David em Prometheus e Alien, Covenant era outra coisa completamente diferente. Uma inteligência artificial que desenvolveu algo parecido com vaidade criativa e que se tornou, talvez o personagem mais complexo e perturbador de toda a franquia. Andy não é nenhum desses. Andy é androide de nível de consumo. Não o tipo sofisticado e autônomo que Weyland. Yutani usa para suas operações de alto escalão, mas o tipo que uma família de classe trabalhadora poderia ter. Le configurado manualmente pelo pai de Rain para protegê-la, funcionalmente limitado em várias áreas, mas emocionalmente algo diferente. David Johnson construiu Andy como uma série de tiques e pausas que sugerem um processamento diferente de outros androides que vimos quando Andy faz uma piada, e ele tenta constantemente fazer piadas, Luins que Rain normalmente ignora. Haha, timing que é ligeiramente errado, não roboticamente errado, humanamente errado. Como alguém que aprendeu sobre humor através de observação e anda não calibrou completamente o momento certo do Tori isso é performance técnica de nível muito alto. Johnson não está interpretando robô tentando ser humano. Está interpretando algo que é mais interessante, ser que genuinamente não sabe exatamente o que é, que oscila entre processar o mundo como máquina e senti-lo de formas que não têm nome nos seus parâmetros. A dualidade de Andy sob o chip quando Andy é reprogramado pelo chip de Weyland Yutani. A performance de Johnson muda de formas, sutis que você percebe mais numa segunda assistida do que na primeira. A voz fica ligeiramente mais flat. As pausas antes das respostas ficam mais quietas porque ele não precisa mais simular a excitação humana, apenas calcular a resposta ótima. Os gestos de conforto para com Rain somem. Ele continua funcionando, continua sendo útil, mas a qualidade de presença dele mudou. O que torna isso devastador é que Rain percebe, e ela não consegue fazer nada.
Ela precisa de antifuncional para sobrevivir, e antifuncional sobo chip significa, endi que não é mais plenamente ele, e uma das situações de impotência mais bem construídas do filme. A recuperação da personalidade de Andy no terceiro ato, quando Rain restaura sua programação original, é dos momentos mais catárticos. Não é uma grande cena de emoções explícitas. Tyler Harrison, o amor como escolha. Tyler poderia facilmente ser personagem secundário genérico, o ex-namorado bonito que está lá para dar contexto emocional para a protagonista. Muitos filmes teriam feito exatamente isso com ele. Alien, Romulus não faz. Archireno constrói Tyler como alguém com uma vida interna própria, homem que claramente ainda ama Rain, mas que teve a maturidade de entender que o amor não resolve a complicação entre eles. Há respeito genuíno na forma como ele interage com ela, sem possessividade e sem dramaticidade desnecessária. A morte de Tyler importa porque ele foi construído como alguém que sabia o que estava fazendo quando se sacrificou. Não foi impulso, foi escolha consciente feita por alguém que entendia o peso disso. Que Harrison, o peso de uma vida dupla. Isabella Merced como que tem talvez o arco mais trágico do filme, que carrega dois segredos, a gravidez que ela escondeu de todos, e uma fragilidade emocional que ela mascara como uma presença prática e decidida. O que acontece que de Ozzy, Zurewan, a transformação, o parto, a morte, é o pior destino possível aplicado a personagem mais vulnerável do grupo. E Merced não deixa você esquecer isso por segundo. Mesmo nas cenas mais extremas e viscerais, você vê uma pessoa dentro daquele terror do Tui Bjorn Navarro, e família como fardo. Spike Fernen como Bjorn e Elin U como Navarro, são os membros mais marginais do grupo em termos de desenvolvimento. Mas mesmo eles têm traços que os distinguem do simples papel de carne para xenomorfo. O odio de Bjorn por androides explicitado cedo como resultado de trauma passado. Isso cria uma tensão interessante com Andy ao longo do segundo ato e torna a morte de Bjorn, causada indiretamente pela criatura que saiu de Navarro, uma tragédia específica e não genérica. Navarro, nos poucos momentos antes de ser infectada, demonstra uma competência tranquila e uma afeição real pelos outros membros do grupo. Sua morte não o ato em si, mas o que ela desencadeia é o evento que muda a trajetória de todos os ossos samceros em seu centro, o que é em si uma função narrativa bem executada. Rook, o vilão sem rosto humano, a decisão de usar a imagem de Ian Holm para o Android. Rook, através de tecnologia de digitalização facial foi, no mínimo, controversa. Ian Holm faleceu em 2020 e a produção obteve aprovação da família para usar sua likeness. Independente do debate ético em torno do uso de imagens digitais de atores falecidos, e esse debate real é importante, o personagem de Rook funciona no contexto do filme, do TL e corporação em forma física, calculista, racional de uma forma que rima com crueldade, completamente desconectado da ideia de que as vidas em torno dele têm valor além do instrumental. Quando Rook explica o Z01 com a mesma neutralidade de Quemle, relatório técnico, e fresa, é mais perturbadora do que qualquer gritaria de vila convencional. O que Rook representa, e isso é deliberado por parte de Álvarez, é o pensamento corporativo em sua forma mais pura. Não há malícia pessoal, há apenas objetivos, métricas e resultados. Os humanos que morarão para produzir o Z01 foram perdas operacionais aceitáveis, que, quando ingere o fluido, se torna involuntariamente experimento em andamento. A diferença entre Rook e monstro convencional é que Rook tem PowerPoints, justificando cada decisão, tem diretores que fazem filmes, e tem diretores que constroem experiências. Fede Álvarez está claramente no segundo grupo, e Alien. Romulus é a demonstração mais completa da sua linguagem cinematográfica até hoje. Vamos dissecar como ele fez isso. A filosofia do espaço fechado. Álvarez tem uma obsessão produtiva com ambientes claustrofóbicos. Se você assistiu Don't Breathe, sabe exatamente do que estou falando. A casa cega do veterano é labirinto onde cada porta, cada corredor, cada sotão se transforma numa armadilha potencial.
O espaço não é apenas o cenário, ele é um personagem chamativo, com agência própria na narrativa. Em Alien, Romulus, essa filosofia alcança sua expressão mais elaborada. E esta renaissance foi projetada como um ambiente onde a geometria trabalha contra os personagens. Os corredores são estreitos, demais para escapar correndo, com conforto. Os tetos baixos impedem movimentos verticais. As bifurcas se criam escolhas que podem ser mortais. Cada porta fechada é uma pergunta. O que tem do outro lado? Esse processo de pré-produção estendido, que mostra em constante diálogo sobre como o espaço, a luz e a câmera iam colaborar, criou uma coerência visual que você sente mesmo sem identificar. Dar Galo Olivares e a câmera como instrumento de terror, o nome de Galo Olivares merece ser conhecido tanto quanto o de Álvarez nesse filme. O diretor de fotografia colombiano fez escolhas que transformarão cada cena numa experiência sensorial específica. A câmera utilizada foi a Alexa 35 escolhida especificamente por seu tamanho compacto e sensor Super 35. Num filme onde os sets foram construídos propositalmente para serem tão apertados quanto possível, ter uma câmera menor era uma necessidade operacional, mas também uma vantagem criativa. E Alexa 35 consegue entrar em espaços onde câmeras maiores simplesmente não cabem, aproximando o olhar do espectador dos personagens de formas que câmeras maiores não permitiriam. Botoe. As lentes escolhidas foram a Zeiss Master Primes, uma escolha baseada especificamente no tratamento de tons de pele, contraste e flare. Num universo visual onde as lentes definem o sabor de cada image, as Master Primes derão a Romulus aquele aspecto e ao mesmo tempo preciso e ligeiramente orgânico que separa o filme do look polido e digital de muitos blockbusters contemporâneos. A construção da luz é um elemento técnico que define visualmente Alien, Romulus e o uso de iluminação integrada nos próprios sets. Olivares trabalhou como gaffer, Christian Paluch para criar uma lógica de iluminação onde cada set tinha suas próprias fontes de luz, construídas dentro das paredes, dos tetos, dos painéis de controle. O resultado é que a iluminação parece diegética. Ela vem de dentro do mundo do filme. Não de fora provavelmente tinha pelo menos um efeito de iluminação em cada plano único do filme, disse Olivares. Isso cria uma experiência visual muito específica. Você nunca sente que a cena está iluminada para você assistir. Você te sente que está olhando para um espaço que existe independentemente da câmera, com sua própria lógica de luz e sombra, a paleta de cores, tons azuis e verdes frios nas áreas mais antigas da estaco, com flashes laranja e vermelhos nas situações de emergência, foi desenvolvida como colorista Mitch Paulson antes das filmagens. Álvarez sabia exatamente que sensação cromática queria evocar em cada momento. Azul-verde, alienazo, frio, o espaço como lugar hostil. Laranja-vermelho, perigo imediato, calor-sangue, dat o problema da gravidade zero. E a solução elegante uma das sequências mais tecnicamente desafiadoras de Alien. Romulus e o segmento em gravidade zero no segundo ato. E a forma como Álvarez resolveu o desafio de filmar ausência de gravidade de forma convincente é caso estade em criatividade prática. O problema central que o diretor identificou quando você filma atores em wireworks suspensos por cabos para simular flutuação. A câmera precisa estar travada no horizonte para que a ilusão funcione. Mas se a câmera está sempre no horizonte, você não tem gravidade zero. Você tem personagens flutuando numa situação que anda parece governada pela física convencional. Ela rotaciona, inclina, reorienta constantemente para isso. E equipe preciso montar equipamentos especiais no Tecnocrane, adicionando terceiro eixo de rotação que o equipamento padrão não tem. Os operadores precisaram de muito treino para dominar esses movimentos ou não, mas o truque mais engenhoso foi a construção dupla de sets. Algumas das cenas de gravidade zero foram filmadas em sets construídos horizontalmente, outras em sets idênticos construídos verticalmente. Álvarez corta entre os dois durante as sequências,
criando uma desorientação espacial que o espectador não consegue resolver conscientemente, mas simplesmente não consegue determinar onde é o show, e isso cria um desconforto físico real. E os críticos que gostaram do filme reconhecem algo neles que frequentemente falta nos sustos de filmes de terror contemporâneos. Eles têm consequência. Jumpscare sem consequência é ruim cinema. E literalmente truque de circo aplicado ao audiovisual. Alvarez tem uma fórmula diferente que a equipe de pós-produção descreveu em entrevistas. O susto nunca é gratuito. Cada vez que a câmera corta rapidamente para algo inesperado. Esse algo tem implicação e seguir para o que acontece a seguir. O facehugger que aparece, de repente não aparece, e somente ele captura algo muda a situação, força uma decisão. O xenomorfo que atravessa o corredor não é falso alarme, é confirmação de que o perigo está mais perto do que os personagens achavam. Quando você aprende, inconscientemente, que os sustos desse diretor têm peso, você para de relaxar entre eles. A tensão não se dissipa depois de cada susto, ela acumula. A decisão de fotografar a morte de Navarro com raio X, dos momentos visualmente mais marcantes do filme, a cena do chestburster filmada como imagem de raio X, é exatamente o tipo de decisão que define diretores com ponto de vista visual próprio. Alvarez sabia que o chestburster é dos eventos mais icônicos da franquia. Mostrar a cena da mesma forma que os filmes anteriores seria, na melhor das hipóteses, uma comparação desfavorável. Então ele encontrou ângulo radicalmente diferente. Em vez de mostrar o exterior do corpo, mostrar o interior. Em vez de mostrar o efeito, mostrar o processo. E imagem de raio. E imagem de raio transforma o horror corporal da franquia num diagrama anatômico animado. É ao mesmo tempo mais clínico e mais perturbador do que qualquer versão anterior. Você não vê sangue. Você vê uma criatura se movendo dentro de uma cavidade torácica como se aquele espaço fosse o mais natural do mundo para ela estar. É cinematografia como argumento. E cine não está mostrando o horror. Está reformulando o horror numa linguagem visual completamente nova. O plano sequência da colônia Olivares mencionou em entrevista que dos seus momentos favoritos do filme foi a cena de ranhe na colônia de Jackson Star, a única locação real do filme filmada durante inverno húngaro com clima absolutamente miserável. E que foi filmada em plano sequência, uma tomada única sem cortes. Porque o plano sequência é a negação da edição como muleta. Você não pode cortar para esconder o que não funciona. Os atores precisam estar presentes do começo e ao fim. A câmera precisa se mover com precisão. O ambiente precisa colaborar. O pelo menos não sabotar demais. Quando a cena funciona, e nesse caso funciona extraordinariamente, o resultado é tipo de imersão que a montagem convencional raramente alcança. Você está lá, não há cortes para te lembrar que está existindo em filme. E divisão Romulus Seremos como metáfora. Visual já mencionamos brevemente que esta está dividida em 2 módulos, com estéticas distintas. Mas vale a pena destrincar a intencionalidade por trás disso com mais profundidade. O módulo Remus tem a estética do Alien de 1979, tecnologia mais antiga, displays verdes, metal industrial. O módulo Romulus tem a estética de Aliens de 1986, tecnologia ligeiramente mais avançada, espaços pouco maiores, com tracos dos corredores usados por James Cameron. Para os fãs, perceber essa divisão é uma experiência quase arqueológica. Você consegue dizer em qual filme está em cada momento da aventura. Para os espectadores que não conhecem, o efeito funciona em ambos os níveis de conhecimento. E essa é a marca de design realmente inteligente. Mi estimada, 1.850 palavras. Mas a jornada de produção desse projeto tem histórias específicas que vão muito além do habitual. Foi difícil, mas valeu a pena. Vamos contar essas histórias. Como o projeto começou de streaming para cinema, a origem de Alien, Romulus como projeto é fascinante, porque ele quase nunca chegou a salas de cinema. O plano inicial da Disney Century Studios era filme Alien exclusivo para o Hulu, o serviço de streaming da Disney nos Estados Unidos. Fede Alvarez foi contratado com essa premissa em mente.
um filme de orçamento menor, concebido para tela doméstica, como uma nova história dentro do universo estabelecido do Yua. E mudança para o cinema aconteceu durante o desenvolvimento, quando o estúdio assistiu matéria das filmagense percebeu que tinha algo maior do que um lançamento de streaming nas maios. E escala visual, e intensidade de sequências, e qualidade de dos efeitos práticos, tudo apontava para uma experiência que merecia a tela grande. Essa decisão, que parece óbvia em retrospecto dado o sucesso do filme, foi na época um risco real. O mercado exibidor de 2024 ainda estava em processo de recuperação pós-pandemia, e a aposta num filme de terror de franquia clássica, sem estrelas de primeira linha era uma incerteza genuína. Budapeste como Hollywood europeia a produção escolheu Budapeste, Hungria, como base de operações por razões práticas e criativas que se complementaram. Do ponto de vista prático, a Hungria oferece incentivos fiscais robustos para produzir sistemas e estrutura técnica, que rivaliza com os maiores centros de produção do mundo. Os estúdios húngaros têm capacidade de reconstruir, sets em escala industrial como equipes especializadas de alta qualidade, decoradores de set, construtores, escultores e imprimidores 3D. Do ponto de vista criativo, a arquitetura industrial de Budapeste e seus arredores oferecem locais que colaborarão com a estética do filme de formas que sets construídos em estúdio raramente conseguem replicar. A cena de abertura na colônia de Jackson Star foi filmada numa usina elétrica em funcionamento com vapor real saindo das estruturas de resfriamento, metal real enferrujado, escala real de maquinário industrial. O que você vê na tela não é cenografia. É o mundo real filmado de um ângulo que o transforma em pesadelo do cena que conecta os módulos Romulus e Remus em longo corredor e uma escadaria foi filmada no metro de Budapeste à noite. Mais uma vez, não um set que imita um metro, mas um metro de verdade, reaproveitado como espaço de ficção científica, e os efeitos práticos, legacy effects, e a ressurreição do analógico. Uma das decisões mais importantes e mais impactantes de Alien, Romulus foi o compromisso com efeitos práticos sempre que possível. Num contexto de produção em que o CGI se tornou a ferramenta padrão para qualquer coisa que envolva criaturas, e a aposta no analógico foi contracultural e profundamente eficaz. A empresa Legacy Effects, responsável por efeitos práticos em produções como Iron Man, Avatar e várias entradas do MCU, criou o arsenal de criaturas físicas do filme. Isso incluiu múltiplas versões de facehuggers animatrônicos em diferentes configurações operacionais, versões em trajes de criatura para os xenomorfos adultos, com trapa por baixo para os operadores de marionete movem seus braços e sincronizarem o movimento da boca. Os facehuggers merecem destaque especial para as cenas de perseguição no laboratório Remus, onde dezenas deles são liberados de uma vez. A equipe construiu diferentes versões com funcionalidades distintas, versões estacionárias para planos mais próximos onde o detalhe era crucial, versões montadas em rodas, literalmente como carros de controle moto, para escenas de perseguição. Os facehuggers em Alien, Romulus tem peso, tem textura. Quando eles batem em superfícies, esse impacto parece real porque, em muitos casos, ele foi real. As miniaturas, duas naves escala, talvez o detalhe de produção mais encantador de Alien, Romulus seja, a construção de miniaturas físicas para os planos externos das naves, dois modelos em escala, de aproximadamente 2 metros de comprimento cada, foram construídos pelo Studio Gillis, para o Corbellani V, e Nave Howler que o grupo usa para chegar à Renaissance, e outro para a sonda Echo da Weyland. Yutani que aparece na abertura do filme. Esses modelos foram originalmente concebidos como referências visuais para auxiliar na criação de efeitos digitais o que é padrão na indústria. Mas quando ficaram prontos, pintados e acabados, a decisão foi filmar los de verdade, colocados na frente de telas e, na fumaça, capturados em câmera real. O resultado tem uma qualidade específica.
que qualquer cinéfilo de boa fé consegue perceber, e forma como a luz real incide sobre superfícies físicas produz reflexos e sombras que algoritmos de renderização ainda não reproduzem com fidelidade completa. As miniaturas de Alien, Romulus tem esse, olhar das miniaturas dos filmes, clássicos de ficção científica dos anos 70 e exatamente o que Álvarez queria. O set da colmeia, o limite do possível, o set mais ambicioso de toda a produção, foi a colmeia de xenomorfos no módulo Romulus, uma estrutura de 50 metros que Naman Marshall descreveu como o projeto que o empurou e o limite do que achava ser possível construir. O set tinha 8 metros de altura, com paredes em formato de arco inclinado que criavam a sensação biomecânica característica do design de H.R. Giger. Mas a complexidade não era apenas visual. A estrutura precisava funcionar como espaço de filmagémbrale, com trilhos no teto para mover, atores em estado de aparente levitação e uma parede de escalada para criar a ilusão de personagens se movendo em torno de uma exocircular. Dati Marshall disse que a construção desse foi o momento em que percebeu que a produção estava apostando tudo. Não havia forma de construir aquilo de forma tímida. Era tudo ou nada. O resultado é uma das sequências visuais mais impressionantes do filme. O cockpit do Corbelán, dao pequeno quanto possível, Álvarez tinha brief muito específico para o cockpit do Corbelán IV, deveria ser o mais apertado humanamente possível. A equipe de design interpretou isso literalmente. O cockpit final é uma cabine que mal permite os corpos adultos se sentarem lado a lado sem que seus ombros se toquem, os controles estão nos joelhos dos pilotos. O teto está a centímetros das cabeças. Há literalmente zero espaço para movimento confortável. Para filmar cenas nesse ambiente, o cockpit foi construído sobre gimbal e uma plataforma hidráulica capaz de simular movimentos de voo 5 metros acima do caudo set. Isso significava que os atores estavam genuinamente suspensos no ar durante as cenas de turbulência, sem simulação por computador do movimento do ambiente. Como ser literalmente se movendo ao redor de Vogue, tudo isso entra na performance de formas que Vogue não conseguiria obter num set estático do tuyo cronograma linear e o que ele significou para as performances, uma decisão de produção que impactou profundamente. O resultado final foi filmar o roteiro em ordem cronológica do início ao fim. Na sequência em que os eventos acontecem do toda essa nave a abordagem padrão, filmagens convencionais são organizadas por locação. Vogue filma tudo o que acontece num determinado set antes de desmontá-lo e construir o próximo. Independentemente na narrativa, essas cenas aparecem. É mais eficiente logisticamente. Filmar em ordem cronológica é mais caro e mais complicado de organizar. Mas tem uma vantagem enorme. Os atores passam pela jornada emocional dos personagens na mesma sequência em que o público vai experimentá-la. Kylie Spenny não precisou simular o cansaço de Rain no terceiro ato. Ela estava genuinamente mais desgastada do que no começo das filmagens porque tinha passado semanas vivendo aquela história na ordem em que ela conta. Esse é o tipo de detalhe que a maioria das pessoas não vai conseguir enumerar ao assistir o filme, mas que sentem como uma coerência emocional nas performances que vai além do que a maioria dos filmes de ação e terror consegue alcançar. Essa parte é para quem quer entender como um filme funciona por dentro. Não só o que Vogue, mas como aquilo que Vogue ha construído, sonorizado e terminalizado. Alien, Romulus é caso raro, blockbuster que merece esse nível de análise técnica porque as decisões técnicas aqui são, em si mesmas, declarações artísticas, os efeitos visuais, a fusão do prático e do digital alien. Romulus recebeu uma indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais no 97 Academy Awards, e isso é significativo por uma razão que vai além do prestígio. A indicação é significativa porque o filme ganhou esse reconhecimento apostando numa abordagem que vai contra a corrente dominante dos efeitos visuais de Hollywood. Em vez de criar criaturas inteiramente em computador, a equipe de VFX, liderada por Barba e Gillis, construiu seu trabalho em cima de efeitos práticos reais. O digital foi usado para completar
extender e polir o que as criaturas físicas não podiam fazer sozinhas. Não para substituir las. Isso criou um pipeline de produção em comum, onde Legacy Effects e a equipe de VFX precisavam trabalhar em diálogo constante desde as fases de pré-produção. Quando você constrói uma criatura animatrônica, precisa saber exatamente quais de suas limites que serão cobertas por digital. Quando você planeja os efeitos digitais, precisa saber exatamente quais texturas e movimentos e criatura física já capturou em câmera. Doro xenomorfo adulto em Romulus e exemplo perfeito dessa fusão. Para cenas de perseguição rápida, onde a criatura precisa de velocidade e movimentos que humano em traje não consegue realizar, o digital tomou controle. O resultado é uma criatura que nunca parece inconsistente consigo mesma, porque foi construída para ter consistência. Você não consegue apontar no filme o momento em que a criatura muda de real para digital. Essa invisibilidade da costura é o maior triunfo técnico do departamento. O design de som, satinado em analógico, se os efeitos visuais de Alien, Romulus foram uma declaração, o design de som foi manifesto. O supervising sound editor sound designer Lee Gilmore e o recording mixer Will Files já havia trabalhado em The Batman Star Wars Episódio 7 tiveram brief muito específico de Álvarez. O som do filme precisava ter a textura sonora de uma produção dos anos 70. Não porque o filme fosse set nos anos 70, mas porque a estética sonora daquela época tem uma qualidade específica que colabora com o peso do material, e solução foi passar a mixagem final do filme inteiro por múltiplas camadas de tape emulation, simulação digital de saturação de fita magnética analógica. Dá aquela sensação de estar envolto num manto de calor analógico, disse Files em entrevista. É uma decisão que a maioria dos espectadores nunca vai identificar conscientemente, mas que sentem como uma riqueza de textura que o digital limpo não consegue replicar. Os sons das criaturas foram criados a partir de uma biblioteca de sons animais e indústrias processados em camadas. Os fêsages têm sons específicos diferentes dos xenomorfos adultos, o que faz sentido biologicamente, dado que são formas de vida em estágios completamente diferentes. O Offspring tem sua própria assinatura sonora, que mistura elementos humanos e alienígenas de jeito perturbador que colabora com sua natureza híbrida visual. Detalhe fascinante, a equipe de som criou uma biblioteca de efeitos sonoros antes do início das filmagens e os enviou para Álvarez reproduzir no set durante as gravações. Os atores ouviam sons do ambiente que os circundaria na versão final do filme enquanto estavam sendo filmados, dando a eles uma referência concreta de intensidade e escala para calibrar suas performances. A trilha sonora de Benjamin Wallfisch, 2 filmes em Benjamin Wallfisch, compositor de Tito 77. Blade Runner 2049 e Hidden Figures, foi escolhido para compor a trilha de Alien, Romulus. E a decisão mais fascinante que ele tomou ao longo do processo foi dividir o filme sonoramente em 2 registros completamente diferentes. Os 2 primeiros atos têm uma partitura orquestral tradicional sweeping, melódica, com influências claras da trilha original de Jerry Goldsmith para o Alien de 1979. E uma partitura que respita e ecoa a tradica da franquia sem cópia. O terceiro ato é partir do momento em que Rain enfrenta o Offspring sozinha no Corbelan IV. Toma uma direção completamente oposta. E orquestração. O que entra é uma partitura minimalista, vanguardista construída em síntese sonora e texturas eletrônicas. One Files descreveu esse momento. Foi uma virada. É esquerda muito radical em direção. É algo muito avant-garde. Uma partitura de sintetizador textural e minimalista. Quando chegamos à mixagem, reduzimos ainda mais. Bentin ha criado esse som pulsante e incrível de se agarrou a ele dizendo, e se construíssemos a cena inteira ao redor desse som, você está sozinho na escuridão com Rain, sem trilha para te guiar. Apenas pulsos eletrônicos que são como batimentos cardíacos que não são completamente humanos. Os efeitos visuais do Rook, o debate ético e técnico e ressurreição digital de Ian Holm como Rook, foi dos aspectos técnicos mais comentados do filme e dos mais debatidos eticamente do ponto de vista técnico, e solução usada não foi puro CGI face replacement.
A produção utilizou a headscan que havia sido feita de Ian Holm durante as filmagens de O Senhor dos Anéis na New Line Cinema com autorização da família do ator. Esse scan foi combinado com performance capture de ator vivo, desempenhando os movimentos expressos de Rookem Set, e o rosto de Holm foi aplicado sobre essa performance em pós-produção, o resultado visual é notavelmente convincente. Rook parece Ian Holm. Não o Holm de 1979, com a juventude que tinha em Alien, mas o Holm de décadas depois, mais velho, mais frio, como uma presença que carrega o peso do tempo. Isso foi intencional, Rook não é revivido. É uma versão diferente do mesmo modelo, reconstruída décadas depois. O debate ético em torno do uso de imagens digitais de atores falecidos é real e importante, e é uma conversa que o cinema vai precisar ter de forma cada vez mais urgente à medida que a tecnologia avança. O que o caso Rook demonstra é que a questão não é simplesmente técnica. Envolve questões de consentimento póstumo, de herança artística, e de onde termina a homenagem e começa a apropriação. A fotografia e o Oscar e nomeação. A Oscar de melhores efeitos, onde desorientação espacial da câmera e a flutuação dos atores em Wireworks foi integrada de forma coesa com efeitos digitais de ambiente e destruição final da estado Renaissance. Uma sequência de múltiplos planos que combinou modelos físicos em miniatura, CGI ambiental e efeitos de explosão práticos o uso consistente de CGI para estender ambientes físicos construídos em Budapeste, tornando-os maiores e mais imersivos sem que a costura seja visível, maquiagem e próteses, o facehugger em Close, o departamento de maquiagem e próteses de Alien. Romulus merece menção específica. As cenas com facehuggers atachados a rostos humanos, brevemente mostradas no filme, usarão próteses físicas aplicadas sobre os atores, com componentes mecânicos que permitam movimento dos tentáculos. Isso exige um processo de molde e aplicação demorado para cada ator envolvido, além de coordenação com a equipe de VFX para as cenas em que o facehugger estava em movimento ativo. A qualidade de trabalho é visível especialmente nos planos mais fechados orgânica da criatura sobre pele humana e criatura sobre pele humana cria nível de detalhe que o CGI ainda tem dificuldade. E edição François Tremblay e o ritmo como arma o editor François Tremblay, que trabalhou com Álvarez. Em Dom Breed 2 construiu ritmo de edição que deserece olhar atento. Os dois primeiros atos têm uma cadência deliberadamente lenta para filme de terror de verão, planos mais longos, menos cortes por minuto, e câmera fica nos personagens, nos ambientes, nas texturas. Essa lentidão é uma armadilha. Ela cria uma expectativa de ritmo que o terceiro ato violenta completamente. Quando o Offspring aparece, Rain está sozinha, e Edicao acelera de formas que o espectador fisicamente sente na postura. Planos mais curtos, cortes mais rápidos, mas nunca o tipo de Edicao frenética e desorientadora que muitos filmes de ação usam para esconder coreografia fraca. Voci sempre sabe exatamente onde estão os corpos no espaço, e aceleração não é confusão e claustrofobia controlada. Agora a gente vai fundo nos bastidores, nas histórias que não chegam ao filme, mas que explicam porque ele é o que é. Esses detalhes são os que Voci conta pros amigos depois que assiste e que fazem a próxima sessão dele ser mais rica. O easter egg que faz os fãs enlouquecerem, o xenomorfo da Nostromo, uma das revelações mais surpreendentes de Alien. Romulus é que é o xenomorfo original, o mesmo que destruiu a Nostromo em 1979. Sobreviveu e explosou da nave. Como? O roteiro propõe que a criatura se cocou antes da detonação e que é Weyland. Yutani localizou e recuperou o espécime nos destroços da Nostromo. Esse xenomorfo foi levado para a Renaissance e se tornou o objeto central dos experimentos do laboratório Remus, e fonte da substância Z01 e do fluido facehugger que os cientistas usarão para tentar criar seres humanos evoluídos. Para os fãs da franquia, esse detalhe é extraordinário.
não é apenas easter egg de referência vazia. Ele resolve uma questão que ficou em aberto desde 1979. O que aconteceu com aquela criatura específica, e usa a resposta como o pilar narrativo central do novo filme. E origem de tudo que acontece em Romulus pode ser traçada diretamente de volta ao Ian original. E costura de franquia executada com elegância genuína. Até la più large Blade Runner no universo. Ele ha detalhe que une duas franquas de Scott Ridley num único frame, e que foi absolutamente deliberado. Quando Rook acessa o sistema Mother da Estação Renaissance, uma das telas mostra o gráfico, più large, o mesmo que aparece no Nostromo em Alien Original de 1979, e curiosamente, também em Blade Runner de 1982. Os dois filmes compartilham o mesmo universo visual de produção. Ron Cobb foi designer em ambos, e Alvarez inseriu esse link com plena consciência de sua implicação. Para os fãs, isso pode parecer detalhe menor, mas na internet de 2024, capaz de pausar e analisar cada frame em HD, detalhe assim se transforma em horas de discussão em comunidades de fãs. Alvarez colocou esse presente deliberadamente, sabendo que seria encontrado os ventiladores nos sets, as soluca mais simples, aqui está uma das curiosidades de produção mais encantadoras do filme. Os cabelos de Kylie, Spenny e dos outros, atores nas cenas de gravidade zero now foram, manipulados por CGI. Alvarez e Olivares posicionarão ventiladores industriais estrategicamente nos sets para criar movimento de cabelo que parece ser flutuação em gravidade zero. A câmera foi calibrada para nunca revelar a fonte do vento, e o movimento resultante foi tudo que era necessário para reforçar a ilusão ou da ilusão. Mas baixa tecnologia possível para problema que muitos produtores resolveriam com semanas de pós-produção digital. E funciona magnificamente porque o movimento de cabelo humano real tem uma física que o CGI raramente captura com fidelidade completa. As piadas ruins de Andy, sistema deliberado de caracterização, uma das decisões de roteiro mais específicas em Alien, Romulus e que Andy, o Android, conta piadas ruins constantemente. E não são piadas genéricas de Android tentando ser humano, são piadas específicas, com timing específico, que Ryan sistematicamente ignora ou responde como olhar de impaciência afetiva. E que cada piada foi escrita para revelar algo específico sobre Andy, que ele aprendeu sobre humor observando Ryan e seu pai, mas que sua calibração está ligeiramente errada, que ele sabe que as piadas não são boas mas as conta de qualquer forma, porque a reação de Ryan, mesmo negativa, é uma forma de conexão ou dor quando o chip de Wayland. A ausência das piadas é mais perturbadora do que qualquer coisa que Johnson poderia fazer com expresso facial tom de voz. Você percebe imediatamente que ele não é mais ele porque ele parou de fazer aquela coisa ineficiente e completamente humana de contar piadas que não funcionam. E quando ele faz a piada de volta, no terceiro ato foi quando sua personalidade original é restaurada, aquela piada terrível é o momento mais catártico do filme. Kelly Spenny e o treinamento físico o papel de Ryan. Spaheen passou semanas treinando movimentos em espaços apertados com a equipe de coordenação física do filme, aprendendo como se mover em corredores estreitos sem parecer consciente da câmera, como carregar objetos pesados de formas que revelassem a vida de trabalho manual de Ryan. Como se levantar de formas que acumulassem o desgaste físico do personagem ao longo do filme esse ila e fascinante aqui esse tipo de preparação raramente é visível de forma consciente para o espectador, você não pensa, ela aprendeu andar de jeito específico, você simplesmente acredita que ela irá. Essa invisibilidade da preparação física é a medida do seu sucesso. O xenomorfonômetro é a cena mais longa da história do Departamento de Fantasia. A sequência em que o xenomorfo adulto persegue o grupo pelos corredores que foram filmados no metro de Budapeste foi, de acordo com a equipe de produção, a sequência que envolveu mais horas consecutivas do ator dentro do traje de criatura de toda a franquia.
O trajeto xenomorfo e sempre foi uma experiência física extremamente exigente para quem o veste. Visibilidade próxima é zero, temperatura interna muito acima do confortável, peso considerável, movimentos restritos, e a exigência de manter a linguagem corporal da criatura de forma consistente durante horas de filmagem no ambiente subterrâneo real do One. O ator que interpretou o xenomorfo nessas cenas, cuja identidade não foi amplamente divulgada, como é tradição na franquia, passou por um extenso processo de ensaio de movimentos antes das filmagens. Álvarez trabalhou com ele para desenvolver uma forma de se mover que fosse, ao mesmo tempo convincente como predador não humano e executável dentro das limitações físicas do traje. A cena que quase destruiu o cockpit durante as filmagens das cenas no cockpit do Corbellani V, o espaço construído sobre o gimbal, a 5 metros do queio, houve um incidente que a equipe descreveu, em entrevistas como o dia que quase perdemos o set inteiro. O gimbal que simulava os movimentos devido a nave ativou o movimento não programado durante uma tomada, deslocando o set de forma inesperada e causando a queda de equipamento de iluminação instalado nas bordas da estrutura. Ninguém se machucou, mas o set precisou ser interrompido por horas para inspeção de segurança e repositório do equipamento. Álvarez usou o tempo de interrupção para trabalhar nos textos de cenas ainda em desenvolvimento e, segundo relatos da equipe, duas das melhores linhas de diálogo do terceiro ato foram escritas naquela tarde improvável no set parado. O título, Romulus e Remo como metáfora. Os nomes dos módulos da estaca, Romulus e Remus, são referências diretas à fundação mitológica de Roma. Os gamos que, segundo a lenda, foram criados por uma loba que crescerão para fundar a cidade. A lenda termina em fratricídio, Rómulo mata Remo. Álvarez confirma que a escolha foi deliberada como metáfora para o filme, duas partes de um mesmo sistema destinadas desde o início à destruição mútua. Romulus, o módulo onde as experiências com xenomorfos acontecerão, contaminou Remus assim como Rómulo matou Remo. Para além da mitologia romana, os nomes evocam algo mais imediato no contexto do universo. Alien, Romulus e Remus são também as luas fictícias de Romulus, o planeta Vulcano em Star Trek. Álvarez negou qualquer referência intencional ao Star Trek, mas a coincidência não passou despercebida pelos fãs de ambas as franquias. A cena deletada que teria mudado o final, Álvarez confirmou em entrevistas que uma versão mais longa do epílogo foi filmada e cortada na montagem final. Essa versão estendida mostrava Rain e Andy derivando por mais tempo antes de serem localizados, como uma cena adicional de diálogo entre os dois sobre o que aconteceu. O corte foi feito porque Álvarez sentiu que o epílogo precisava da ambiguidade, do silêncio, que qualquer coisa que Rain e Andy dissessem um para o outro depois daquilo seria inevitavelmente insuficiente. Essa cena deletada provavelmente aparece no disco físico do filme. Uma experiência de segunda assistida que vai enriquecer de forma diferente para quem procurar. O legado técnico de H.R. Giger, respeitado Hans Ruedi Giger, o artista suíço que criou o design do xenomorfo original, faleceu em 2014. Mas seu trabalho foi uma referência central para toda a equipe de arte de Alien, Romulus. O designer de produção, Naman Marshall, descreveu o processo de trabalho para cada novo elemento visual que adicionavam ao universo, cada superfície da colmeia, cada variação nas texturas orgânicas, cada peça do design das criaturas. E pergunta era sempre, isso parece Giger? Não no sentido de copiar, mas no sentido de respeitar os princípios do biomecânico, e fusão de orgânico e mecânico que torna o universo Alien visualmente único. E equipe consultou o arquivo completo de trabalhos de Giger, incluindo peças que nunca foram usadas nos filmes originais, para encontrar linguagens visuais que pudessem ser incorporadas de forma nova e respeitosa. Esse nível de pesquisa é o que dá à estética de Romulus uma autenticidade que não é apenas citação e continuação genuína de uma visão artística. Quando um filme chega ao mundo, ele deixa de pertencer ao diretor, ao roteirista, ao elenco. Ele pertence ao público. E o que o público crítico e comum
fez como Alien, Romulus é uma história que merece contada com honestidade, incluindo as vozes que discordarão, as primeiras reações, o festival de aplausos. As primeiras projeções para a crítica de Alien, Romulus acontecerão em agosto de 2024, dias antes da estreia ampla em 16 de agosto. A primeira onda foi de entusiasmo quase universal. Críticos que cobríamos circuito de festivais e pré-estreas descreverão o filme como retorno de verdade à forma original de franquia. O melhor Alien desde Aliens foi uma frase que apareceu repetidamente. O consenso inicial era que Álvarez havia executado exatamente o que a franquia precisava. Reset emocional que respeitava o legado sem ficar paralisado por ele na plataforma. Rotten Tomatoes, o filme abriu como uma aprovação de críticos de aproximadamente 80%, e melhor pontuação de franquia desde Aliens de 1986. Para contextualizar, Prometheus estava na faixa dos 70%, Alien 3 era historicamente controverso e Alien Covenant havia ficado abaixo dos 70%. Filme de terror de franquia abrindo com 80% de aprovação crítica em 2024 era resultado genuinamente notável e nota do público no mesmo site ficou em 82% de aprovação com média de 4 estrelas. Esse alinhamento entre crítica e público, raro em filmes de franquia blockbuster, indicava que Romulus havia acertado em públicos muito diferentes com motivações diferentes para ir ao cinema. Os números. A franquia ressuscitada do ponto de vista comercial. Alien, Romulus foi sucesso categórico que excedeu as expectativas mais otimistas da 20th Century Studios. O fim de semana de abertura, no mercado doméstico norte-americano, foi de 41,000 reais. O segundo maior da franquia em toda a sua história de 45 anos, atrás apenas dos 51,000 reais de Prometheus M21. Considerando que Romulus custou menos da metade do que Prometheus, esse resultado proporcionalmente era ainda mais impressionante. O filme arrecadou 40,000 reais globalmente ao longo de toda a sua exibição, a maior arrecadação da história do cinema de terror. Final de sua corrida nos cinemas, Alien, Romulus somou 359,000 reais em bilheteria mundial, tornando-se o segundo filme mais lucrativo de toda a franquia, atrás de Prometheus 43,000 reais, mas à frente de qualquer outro título, incluindo o Aliens de James Cameron. Como orçamento de 80,000 reais, a rentabilidade do filme foi extraordinária, num contexto em que blockbusters frequentemente precisam de 50,000 reais para cobrir produção e marketing. O que a crítica celebrou, as avaliações mais positivas convergiam em pontos específicos. A direção de Álvarez foi universalmente elogiada pela precisão com que construiu tenso. A Forbes descreveu o filme como assustador e cheio de grandes surpresas. Como crítico, Mark Hughes apontando que a recepção crítica é melhor de qualquer filme de franquia Alien desde o segundo, ou seja, desde Aliens M, 1986. O design de produção e os efeitos práticos foram destacados por praticamente todos que escreveram sobre o filme. A crítica da Screen Geeks reconheceu que Alien Romulus foi brilhantemente projetado. Se já no sets que referenciam as instalações anteriores umas vistas mais frescas de mundo onde o sol literalmente não brilha. As performances, especialmente Kylie Spenny e David Johnson, foram citadas como pontos de ancoragem que elevavam material que em mãos menos habilidosas poderia ter sido apenas mais filme de monstros. Tenso e viscoso. Mas também está longe de ser tão ambicioso quanto alguns dos filmes desta série considerados fracassos. Não podemos ter todo. As críticas honestas, onde o filme não convenceu nem tudo foi elogios, e vale a pena dar voz às críticas porque elas são, em alguns casos, bem fundamentadas. O maior ponto de controvérsia foi e continua sendo o Offspring. Críticos e fãs que não gostaram do terceiro ato geralmente concentram suas objeções ali. O argumento mais recorrente, a introdução de uma criatura completamente nova no último ato sente como filme diferente engatado no final de outro filme. A coerência tonal do segundo ato onde o monstro estabelecido e temido da franquia dominava, é quebrada pela chegada do Offspring, que tem uma escala e uma forma de terror diferentes. A Wicked Horror,
numa avaliação geralmente positiva, chamou o filme de horror, karaoke em momentos específicos, termo que captura a sensação de ouvir uma versão familiar de algo sem a originalidade do original. A acumulação de easter eggs e referências para alguns críticos virou o fanservice ansioso ao invés da homenagem confiante. O Offspring, para essa linha de crítica, seria conceito interessante que precisaria de mais desenvolvimento para ter o peso que o filme atribui, e ele é uma crítica mais estrutural. Alien, Romulus joga tão seguro, na maior parte do tempo que raramente oferece surpresas narrativas além de seus easter eggs. Para quem já assistiu Alien e Aliens recentemente, o arco dos personagens secundários é bastante previsível, o elenco de apoio é simpático, mas sua função dramática é evidente cedo demais. A resposta dos fãs, passional de vida. A comunidade de fãs da franquia Alien, que existe há mais de 45 anos, com toda a bagagem que isso implica, teve uma recepção tão variada quanto a da crítica profissional, mas com mais intensidade emocional em ambas as direções. No Reddit, no fórum Rai LV426, a maior comunidade online dedicada à franquia, e o filme foi recebido com entusiasmo geral nas primeiras semanas. Threads de discussão sobre o xenomorfo da Nostromo, sobre o significado do Zederisou de Reine Andy, geraram milhares de comentários. A natureza de comentários, a natureza de discussão era a de quem tinha assistido algo que os importava, não indiferença, não cinismo nihilista, mas engajamento genuíno do doi. As discussões mais aciradas foram em torno de dois pontos: o uso digital de Ian Holm, que dividiu a comunidade de forma relativamente equilibrada entre quem achou respeitoso e quem achou intrusivo, e o Offspring, onde as opiniões eram mais desequilibradas, com a maioria gostando do conceito, mas parte expressiva, preferindo que o terceiro ato tivesse sido apenas sobre o xenomorfo clássico. O que é revelador é que, semanas depois da estreia, as discussões sobre o filme andaram sobre o que acontecia dentro da narrativa sobre escolhas de personagens, sobre implicações de personagens, sobre o que a ambiguidade do final significa para Rain. Quando filme de terror de blockbuster consegue esse tipo de engajamento narrativo, é sinal de que toca fundo. O impacto na franquia, sinais para o futuro. O sucesso de Alien, Romulus teve consequências práticas imediatas para o futuro da franquia. Ainda durante a corrida nos cinemas, e 20th Century Studios confirmou que uma sequência estava em desenvolvimento. Álvarez indicou publicamente que tinha interesse em continuar a história de Rain e Andy e que a ambiguidade do final foi deixada intencionalmente como ponto de partida para segundo filme. A discussão sobre uma possível sequência levantou questões narrativas fascinantes. Os ID-01, no organismo de Rain tem consequências que ainda não foram mostradas. O que acontece com uma pessoa que carrega quantidades mínimas desse fluido? Ela vai se transformar, vai desenvolver imunidade, vai desenvolver alguma forma de conexão com os xenomorfos. O roteiro deixou uma porta enorme aberta. E a comunidade de fãs passou meses especulando o que havia do outro lado. E Forbes apontou que Romulus demonstrou modelo financeiramente sustentável para a franquia, com orçamentos na faixa de 80 to 100 mil reais. E marketing moderado, filme Alien consegue operar confortavelmente na faixa de 350-500 mil reais de bilheteria. ROI extraordinário que justifica sequências regulares sem a pressão de produzir. Bilhão para justificar o investimento do Oscar e o que a nomeação significou. E indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais pelo 95 mês como Dune, Academy Awards e ao lado de filmes como Dune, parte de filmes como Dune e ao lado de filmes como Dune historicamente. Filmes de terror raramente recebem atenção do Oscar. O gênero é frequentemente tratado como entretenimento de segunda classe pela comunidade da academia, e quando filmes de terror aparecem nas categorias técnicas, geralmente em categorias como maquiagem e penteados. Uma nomeação em efeitos visuais para filme de terror de franquia em 2025 foi genuinamente excepcional.
A nomeação não apenas válido o trabalho técnico da equipe, ela sinalizou algo maior que Alien. Romulus era levado a sério como obra cinematográfica além do gênero, que as escolhas estéticas e técnicas feitas por Álvarez, Olivares, Marshall e suas equipes eram reconhecidas no mais alto nível da indústria como contribuições genuínas à arte do cinema. Chegamos à parte final, e vou usar esse espaço para fazer o que qualquer bom analista de cinema precisa fazer ao final, colocar o filme num contexto maior. Não só o que ele é, mas o que ele representa, o que ele diz sobre onde estamos no cinema. E porque, anos depois, vou que anda vai querer falar sobre ele. O lugar de Romulus na franquia, uma hierarquia, honesta vamos ser diretos, Alien. Romulus não é o melhor filme da franquia. Essa posição pertence ao original de Ridley Scott de 1979, filme que literalmente redefiniu o que o terror espacial podia ser, que criou uma mitologia visual inteira, do zero, e que tem uma claustrofobia e uma frisa, que nunca foram completamente replicadas. O Alias de James Cameron é o segundo. Num feito extraordinariamente raro, Cameron pegou o material do mestre que o precedeu e o transformou em algo igualmente grande mas completamente diferente, como se dois pianistas tocassem a mesma melodia em estilos que não competem mas que se completam. Alien Romulus está em terceiro, com convicção, e está em outra categoria completamente diferente dos crossovers com Predador. E Romulus chegou lá não por ser perfeito, mas por ter acertado o que mais importava, o medo de verdade, personagens pelos quais o que se importa. É uma visão estética que respeita e continua, a tradição sempre se transforma no museu dela. O que Fede Álvarez provou Alien. Romulus é a prova definitiva de que Fede Álvarez é dos cineastas de gênero mais talentosos de sua geração, não apesar de suas limitações, mas por causa de como ele trabalha dentro delas. Álvarez nunca foi diretor de visuals míticas como Ridley Scott ou de épicos de ação musculares como James Cameron. Ele é especialista em terror de interior, nos medos que nascem de espaços fechados, de ameaças concretas, de humanos em situações sem saída. Se os filmes vivem ou morrem pela precisão de execução, não pela grandiosidade de concepção. Alien, Romulus encaixou essa especialidade no universo narrativo perfeito para ela. A Nostromo original de Scott era em si mesma uma prisão de metal no espaço. A Renaissance de Álvarez continua essa tradição e a radicaliza. Cada decisão de direção, os corredores mais estreitos do que precisariam ser, os tetos mais baixos do que o conforto exigiria, a câmera que nunca dá ao espectador o luxo do plano aberto quando plano fechado é possível, e Álvarez sendo feliz si mesmo num universo que finalmente era grande o suficiente para o seu talento específico. O que ele provou é que a franquia não precisa de genio visionário em modo pleno para funcionar. Ela precisa de algo que entenda fundamentalmente o que torna o universo Alien perturbador, e que tenha a disciplina de não tentar adicionar mais do que o necessário. O que Reincarnadine significa para o futuro das heroínas de ficção científica. Há uma conversa importante sobre representação e arquetipos que Alien, Romulus contribui de forma significativa. A linhagem de heroínas de ficção científica, que começa com Ripley em 1979, criou padrão. A mulher que sobrevive não por sorte ou por proteção masculina, mas por competência, determinação e uma recusa a aceitar a morte. Mas Rain tem uma dimensão que Ripley, pelo menos na versão original de Alien, não tinha, ela começa completamente destruída. Ela não tem o ponto de partida de competência tranquila e de controle que Ripley exibia antes do caos. Rain começa como alguém que o sistema já venceu. Alguém que a corporação já esmagou antes mesmo do xenomorfo aparecer do isso faz dela tipo diferente de heroína. Não a sobrevivente que descobre sua força, mas a sobrevivente que encontra razões para continuar quando já não tem nada. Essa Rain ressoa de forma muito específica como público jovem que cresce num mundo de inseguranças institucionais, de contratos que não favorecem o indivíduo, de sistemas que parecem permanentemente inclinados contra eles.
A Weyland-Yutani do filme é ao mesmo tempo uma entidade de ficção científica e espelho de ansiedades muito concretas de 22/4. Que Lispeni encarnou essa dimensão como uma maturidade que surpreende mesmo quem já sabia que ela era uma atriz formidável. O sucesso de Rain abre caminho para heroínas, que não são superpoderosas, que não são invulneráveis, que não ganham tudo, mas que continuam em frente, porque parar não é uma opção, que o mundo lhes oferece. O modelo financeiro é o futuro do blockbuster de terror. Alien, Romulus representa algo mais amplo do que apenas o sucessor de único filme. Ele demonstrou que existe mercado enorme e subatendido para blockbusters de terror de medio orçamento. A narrativa dominante de Hollywood durante os anos 2010 e início dos 2020 foi a do blockbuster de escala crescente. Filmes que custavam mais, precisavam arrecadar mais, e que por isso tendiam ao genérico para atrair o maior público possível. O resultado foi uma homogeneização que o público começou a sentir como fadiga. Alien, Romulus com 80 milhões de orçamento provoca 350 milhões de bilheteria são perfeitamente alcançáveis sem custo e os riscos dos filmes de 200-300 milhões. Isso tem implicações para outras franquias estabelecidas que perderão o rumo tentando escalar de mês. A lição é clara, a audiência não quer escalar. E la quer qualidade. Junto com Pre 2022, o aclamado prequel de Predator lançado na Hulu, Alien, Romulus forma par de casos de estudo para Hollywood sobre como ressuscitar franquias clássicas, escolha diretores com ponto de vista, contenha orçamento, não tente ser para todos ao mesmo tempo e confie que a qualidade de execução vai encontrar seu público. O debate sobre fanservice versus inovação, onde Romulus fica uma das discussões mais interessantes que o filme gerou foi em torno de até que ponto ele é inovador versus simplesmente referencial. Os críticos mais cáusticos chamarão Romulus de horror karaoke, a ideia de que é uma execução tecnicamente competente notas que outros já cantaram antes. Essa crítica tem alguma verdade. Os bits narrativos fundamentais do filme Grupo vai. El lugar perigoso, os xenomorfos aparecem. A corporação foi quem criou o problema. A heroína feminina sobrevive são os mesmos de 1979. Alvarez não reinventou nada no plano estrutural, mas a inovação em cinema raramente é estrutural. É de linguagem. E a linguagem cinematográfica de Alien, Romulus, as sequências de gravidade zero, o raio X do chestburster, a dualidade visual, Romulus Remus, a partitura que muda de registro, Radical no terceiro, atuação contribuiques, genuínas ao vocabulário do universo. O filme, melhor que explica por que Romulus não é apenas nostalgia é comparado com os outros revival da franquia. Prometheus tentou expandir a mitologia, em dire que se filosófica se alienou parte do público. Alien, Covenant tentou integrar essas expansões e acabou servindo mal ambas as direques. Romulus fez o poi deliberadamente menor em âmbito, mas preciso em execução, mas honesto sobre o que queria ser. Essa honestidade é ela própria, uma forma de inovação num universo de franquias onde a modéstia é raramente praticada, e questão da continuidade, o que vemos seguir como uma sequência em desenvolvimento e uma franquia revigorada financeiramente o que vemos seguir para o universo Alien. Álvares Sayagos tem o benefício raro de saber exatamente onde deixaram-se os personagens e o que fizeram de aberto. O Z01 no organismo de Rain não é detalhe decorativo, é uma bomba de narrativa que segundo filme precisará detonar de alguma forma. A questão é qual forma. Vai Rain desenvolver alguma forma de comunicação como xenomorfo? O fluido vai avançar de alguma forma identificável no seu organismo? Ela vai precisar de ajuda médica da Weyland-Yutani, voltando para as garras do sistema que a aprisionou para tratar uma condição que a corporação causou. Qualquer uma dessas direques tem potencial dramático enorme da tia Andy. Andy A, reconfigurado para sua personalidade original mas com danos físicos significativos, também oferece possibilidades narrativas ricas.
Amandroid que passou pela experiência de ser temporariamente reprogramado pela corporação de literalmente ter sua identidade sobrescrita por interesses externos. Tem trama que nenhum alien na tela explorou dessa forma. A ideia de Android lidando como que equivale a uma violação de consciência e território narrativo fascinante. Porque esse filme vai ser lembrado daqui a 10 anos, quando alguém listar os melhores filmes da franquia Alien, Romulus vai estar na conversa com confiança. Não porque seja perfeito, não porque tenha reinventado o gênero, mas porque fez algo muito mais difícil do que parecer. Ele restaurou numa franquia que muitos tinham desistido. Ele lembrou ao público que o xenomorfo ainda é assustador quando colocado nas mãos certas. Ele entregou personagens que importavam o suficiente para que suas mortes dossem. Ele construiu mundo visual que honrava legado de 45 anos sem se transformar num museu desse legado. Fede Alvarez chegou ao universo, Alien como artesão especializado, não como visionário messiânico, e fez exatamente o que artesãos especializados fazem com materiais de qualidade. Os trato com respeito, trabalho dentro de suas propriedades naturais e produziu algo que vai durar. Na segunda, você começa a ver como ele foi construído. Na terceira, você percebe todos os detalhes que estava ocupado demais como medo para captar antes. E essa é, no fim, a melhor definição de filme de terror que funciona, aquele que te pega de surpresa, mesmo quando você já sabe o que está vindo. O espaço é frio. A corporação não se importa se você vive. E os monstros, os biológicos e os institucionais, continuam lá fora. Alien, Romulus não resolve isso. Ele nos lembra por que isso nos assusta. E às vezes, isso é tudo que bom filme precisa fazer.